Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 421. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu. Todo mundo aqui de cabeça quente, né, Gibson? Não tô não. Tinha certeza que iria falar isso. Você é do contra. Tô não. Tô de boa. Tá de boa? E a Ana? A Ana tá com a cabeça quente. Pela voz dela, deu pra perceber, né, galera? Pelas notas que ela deu. Vou dizer que minha cabeça tá ruim hoje, mas eu espero que melhore. Eu acho que é só um tropeço de começo de ano, né? Só o primeiro clássico. Mas é que pra mim esse final de semana tinha tudo pra ser bom e acabou sendo péssimo. É circunstancial, né? O importante também é ganhar nas quartas e na semifinal, que nós vamos acabar pegando clássicos aí e acabar esquecendo esse final de semana. Bom, meus amigos, os resultados da semana aí pra explicar. A gente tá fazendo logo esse podcast logo depois, né, da partida da derrota do Corinthians para o São Paulo 3-1. O Corinthians no meio da semana ganhou de 2-1 do Água Santa, né? Antes de entrar na parte do futebol e desse jogo, enfim, que acabou de acabar, que a gente vai comentar um pouco aqui, tem que falar, claro, da indicação. Eu ainda estou aqui no Oscar para filme estrangeiro, atriz para Fernanda Torres e melhor filme também, a primeira vez que um filme brasileiro concorre a melhor filme no Oscar, lá na Academia de Hollywood. E a curiosidade que eu trago aqui, que quem me lembrou isso foi o Corinthians Facts, lá no X, no Twitter ou sei lá o quê, que outros dois filmes já dirigidos pelo Walter Salles, que é diretor do Ainda Estou Aqui, já estiveram concorrendo também em premiações do Oscar em anos anteriores, né? O Central do Brasil, a Fernanda Montenegro concorreu como atriz e o filme também concorreu como filme estrangeiro, e o filme é de 99, e o Diários de Motocicleta, em 2005, concorreu a roteiro adaptado, música para filme do George Drexler, inclusive, que ganhou o Oscar. E, curiosamente, nesses 2 anos que o Walter Salles tinha filmes concorrendo, o Corinthians foi campeão, né? Em 99 foi campeão brasileiro e paulista, e em 2005 foi campeão brasileiro. Fica aí a curiosidade, Tava né? louco pra ver como é que você ia dar essa volta e voltar pro Corinthians. Eu tava aqui. Onde ele vai chegar? Onde ele vai chegar? É isso aí. Então, quando filmes dos Walter Salles concorrem ao Oscar, ele pessoalmente não, né? Mas os filmes concorrem, o Corinthians termina o ano campeão. Vamos ver, né, Dudu? Se o Ainda Estou Aqui vai dar sorte pro Coringão esse ano. Olha, espero que sim. E quem sabe aí o Brasil conquiste essa inédita estatueta do Oscar. Acho muito difícil, mas enfim, só ganha quem tá na disputa. Então, vamos ver o que vai acontecer. 9 de fevereiro, né? Acho que 9 de fevereiro... Não, desculpa, 2 de março é o Oscar. 9 de fevereiro é a final da NFL. É Super Bowl, Super Bowl. 2 de março o Oscar. Tá aqui o ACGF lembrando que o Walter Salles é botafoguense. Você assistiu o filme, Gibson? Fui ver ontem. Gostei muito do filme, baita filme. Eu acho que, assim, ela é melhor do que o filme. A Fernanda Torres, né, a atriz. Pra levar qualquer uma das categorias, acho que a melhor chance seria de filme estrangeiro. E eu acho que ela também ali tem um corporativismo que vai jogar contra ela, dos americanos. Mas o de filme estrangeiro pode rolar sim. Lembrando que a votação, enfim, só para uma curiosidade aqui para entrar nessa hora, antes de falar do jogo, já que o jogo também não foi nada, né, agradável, vamos falar do... Vou passar uma receita aqui para vocês de bolo. A votação... Eu vou dar uma aula de guitarra aqui para vocês. A votação do Oscar é diferente, né? Não é uma votação direta, assim, é uma votação por pontuação, né? Então você coloca lá, entre as atrizes, quem você acha que foi a primeira, a segunda, a terceira, e tem uma pontuação. Então, às vezes, sei lá, se a Fernanda Torres acabar ficando muito em segundo e mudar muito a que ficou em primeiro lugar, ela pode ganhar, tem chance, entendeu? Então, eu acho que tem chance, sim, em atriz e filme estrangeiro. Vamos esperar aí pra ver. No final do podcast anterior, tava rolando aquela votação para saber se ia ter uma votação de impeachment, né? E só pra gente não perder o fio da meada, quer dizer, a votação terminou e foi decidido que vai haver uma votação pro impeachment. Mas, naquele momento, pararam a reunião
E ainda tem que definir a data para ver essa votação do impeachment. Então agora definitivamente vai haver a votação. E o Tuma, enfim, que é o cara, é o gerente da crise ali, que deveria ter ligado para os advogados, inclusive o advogado de defesa, né, do Augusto Melo, para marcar essa votação. Falou que ligava no máximo até terça, quarta, não ligou, e até agora não ligou. Então, assim, tá esquisita essa história. Tá em suspense ainda essa história do impeachment, mas diz que essa votação, para a votação, foi apertada, né? Foram apenas 12 votos de diferença e parece que o Augusto já tem os votos para que o impeachment não passe de verdade. Mas, enfim, também tá tudo muito nebuloso ainda. Teve uma abstenção alta, né? Porque são 301 conselheiros e parece que foram 200 e poucos. Já tem uma abstenção razoavelmente alta, né? Enfim, de qualquer forma, ainda não tem data. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer e como é que vai ficar essa questão legal aí, que é o que tá atrapalhando mais o Corinthians, apesar do final de semana ruim, muito mais do que o futebol, essa parte política que vem tirando o sono do torcedor corintiano. Mas o torcedor corintiano vai ter pesadelos essa noite, né, Ana? O jogo que acabou de acabar, perdemos o clássico. O que você pode falar dessa partida que acabou de acabar e começou atrasada por causa das fortes chuvas e tal, e terminou agora há pouco? Tudo que começa errado termina errado, né? Clássico sempre foi 4 da tarde, nunca foi 6h30. Trocou para 6h30, porque se fosse 4 da tarde, tinha acontecido 4 da tarde. E pronto. Podia ter até o mesmo resultado. Mas começou errado, porque já foi para Record, já atrasou, mudou um horário, aí atrasou 1 hora. O Fabinho me dá a declaração de que pela diretoria não jogava, os jogadores querem jogar, quer dizer, parecia que não tinha tanta condição de jogo assim. O time entrou numa marcha lenta, achando que ia ganhar a qualquer momento. E, infelizmente, o time de São Paulo voltou no segundo tempo como quem quisesse realmente ganhar o jogo. E a gente voltou num ritmo mais lento. E em várias falhas individuais, eu acho que não podem acontecer. Por exemplo, tomar gol de bola parada, né? Recuo de bola em campos de que não... Eu perdi a conta de quantas vezes eles recuaram para o Hugo. Coisa que não tem necessidade, então joga sério, joga pra frente, né? Acho que realmente o time entrou muito abaixo hoje, eu não gostei. O time tem que entrar mais pé no chão e saber de que ainda não ganhou nada. Esse time fez os 10 jogos, lá 11 jogos sem perder, sei lá. Mas efetivamente não foi campeão de nada. Então baixa um pouco a bolinha e vamos jogar bola. Acho que a Ana resumiu bem o jogo, né? O Corinthians não jogou bem. Entrou em marcha lenta. Aliás, não foi só nesse jogo, né? O Corinthians vem entrando no começo do ano em marcha lenta. A gente critica um pouco o Bidu porque a gente tinha acabado de tomar o primeiro gol e numa falha dele a gente acabou tomando o segundo. Mas o que me chamou mais a atenção foi exatamente o momento que estavam os titulares, teoricamente, né? Com exceção, acho que do Bidon e do Garro. Os times titulares Gustavo errou Henrique mais também, do que... né? O Gustavo Henrique também terminou o ano como titular, né? E tá machucado. Mas eu acho que ele não vai ser titular da zaga. Eu acredito que, na minha opinião, não vai ser ele o titular, mas de titular mesmo seria o Garro Bidon. Mas o que chamou a atenção foram, além desses erros, é que quando o time aqui do Jardim Leonor fez a marcação forte na saída de bola, eles obtiveram muito sucesso. E nessa altura do campeonato que fez falta, na minha opinião, Bidon e o Garro. Porque Coronado é um tipo de jogo diferente do Garro. Ele se movimenta pouco com a bola em campo para ele poder dar essas opções. E o Garro já busca mais o jogo, corre mais com a bola, tem os passes mais verticais. E o Memphis hoje, né? O Memphis fez uma partida muito abaixo. Ele e o Yuri não se encontraram no ataque, mas enfim. O importante assim, já que perdeu, tirar também esse pé alto assim dos jogadores, colocar mais o pé no chão. Agora a gente vai entrar numa rotina de jogos, né, praticamente sem parar. Não vai ficar mais apertado o calendário ainda nesses dias, né? Mas enfim, o importante é que pelo menos as outras 3 partidas nós vencemos para poder ter uma gordura de pontuação. Porque hoje ninguém jogou tão bem. Na minha opinião, só o Carrijo se salvou. Destaque também só para o Martinez, que acertou um chute, que acho que dificilmente ele vai acertar novamente. E que sirva de lição para o Corinthians ter um pouquinho mais de saber sair dessa alta pressão quando um time fizer, quando a gente tá na saída de bola. Eu vou me permitir discordar da Ana. Eu acho que o time não entrou de pé alto, não entrou de salto alto na partida, achando que podia ganhar a qualquer momento. Eu acho que o time não entrou porque o time não jogou esse ano, né? Foi o primeiro jogo que eles fizeram juntos, enfim, não tá nem a formação completa ainda, né? Bidon e Garro fora. E o time claramente sem ritmo, enfim, sem nada, né?
Mas eu não acho que faltou vontade. O campo também ruim pra caramba, enfim, tudo cheio d'água, aquele estádio de merda lá, enfim, a água não sai. Você ficou com água até o final do jogo, né? O que não poderia ter acontecido foi aquela falha do segundo gol, né? Essa falha desestabilizou o time. Tá tudo fora de ritmo, tudo fora de lugar. Que falta faz o Garro, enfim, a gente não precisa falar sobre isso também. Mas, sei lá, pra mim não valia nada esse jogo. Foi um jogo de luxo de pré-temporada. Mas tá longe de ser o Corinthians que terminou o campeonato ano passado. Isso vai demorar ainda mais umas semanas pra voltar. Então, assim, eu acho que o time não tem que se abater com o resultado desse jogo. E, cara, bola pra frente, continua o campeonato. O que vale mesmo aí das quartas de finais pra frente depois. Eu acho que o time ainda falta em intensidade, foi um jogo muito fraco e o Corinthians mostrou os problemas do pior momento que o Corinthians teve no ano passado, ele mostrou já alguns problemas semelhantes nesse jogo. Depois o time se acertou e esses problemas ficaram escondidos. Mas eu acho que os nossos laterais são muito fracos, eles não sabem cruzar, nem o Bidu e o Mateuzinho, eles não enfim, a presença deles no ataque é muito fraca nesse sentido de acertar os cruzamentos. O nosso meio tem dificuldades para segurar a bola, por isso eu acho que o Garro e o Bidon fizeram falta. Quando entrou o Martinez, os passes pioraram muito, né, do Corinthians no meio campo, e o Corinthians realmente ficou mais fragilizado. O Martinez que vinha fazendo um bom ano até, né? Ele tinha entrado bem nas outras partidas. A nossa transição, que foi muito rápida no melhor momento do Corinthians no ano passado, hoje estava muito lenta, né? O Memphis e o Yuri ainda estão com a cabeça em 2024, precisam feliz ano novo para eles, precisam chegar em 2025. E eu acho que o Ramon demorou para colocar, e aí eu não sei se é uma questão de controle de carga, enfim, que eles estão controlando, né? Nas outras partidas eles deram a entender que estão controlando as minutagens dos jogadores e tal, para o time ficar mais equilibrado no final do ano, né? Chegar mais inteiro nas partidas mais importantes. Eu acho que ele demorou para entrar o Thales e o Romero, que melhoraram o time depois. O Thales, que é o principal jogador, eu acho, da equipe nesse início de ano, né? Que vem mostrando mais vontade. Acho que, enfim, acho que o principal problema do Corinthians ainda é a lateral esquerda. Ainda é um problema que o Corinthians precisa resolver. E talvez a solução tenha aparecido no jogo anterior, né? No jogo contra o Água Santa, que a gente ganhou. O jogo na Neoquímica Arena, né? Gols do o Alex Santana e do João Pedro Tchoca. O craque do jogo pela Irmandade foi o Tchoca. Ana, como é que você viu essa chegada aí nesse jogo no meio da semana do Tchoca, um jogador de 21 anos que fez os jogos... Ele jogou pelo Ceará, né, na Série B o ano passado e tal, marcando aí o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Foi uma partida segura ali, né, do time do Corinthians, mas, sinceridade, eu achei o time... Eu sei que ganhou do Bragantino esse final de semana, mas eu achei o time do Água Santa um pouco fraco, né? É difícil a gente avaliar. O jogo do Água Santa é um jogo que o Corinthians fez logo 2-0 e ficou meio mocho, assim, meio tudo. Não é tão fácil da gente avaliar a defesa. Eles foram bem e tal, tanto o Tchoca contra o Félix Torres e o Palácio, mas achei o time do Água Santa um pouco fraco demais para a gente avaliar isso como um campeonato mais forte, assim. Talvez, acho que com a sequência de jogos, eles vão pegar jogos mais difíceis, Novo Horizontino, São Bernardo, aí a gente consegue avaliar, porque são times mais de nível e a gente consegue avaliar melhor. Mas eu achei que o Tchoca foi melhor que o Torres, né? Mesmo essa partida mais fraca. Você olha com bons olhos o Tchoca no Corinthians? Sim, olha sim. Eu acho que o Corinthians precisa de uma quantidade de zagueiros. Ele sempre foi firme. Eu vi a Copinha, vi o começo dele. Depois ele foi pro Ceará, também foi titular no Ceará. Eu acho que pode ser, sim. Precisa um pouco mais de jogos, mas eu acho que como uma opção ali, eu acho uma boa opção e pode ser reserva, assim. O titular, sem dúvida, é o André Ramalho, né? Mas acho que o outro tá em aberto e o Tchoca pode ser uma opção. Eu não colocaria ele de titular nesse momento, mas como opção para jogar onde outros estão, colocaria sim, sem problema nenhum. E Gibson, nessa partida contra o Água Santa, o Corinthians chegou naquela sequência, né, de 10 vitórias seguidas, com 7 vitórias em 2024 e 3 em 2025. Tinha feito a mesma sequência de 10 vitórias seguidas em 2001 com o Luxemburgo, né? Então já fazia um bom tempo que o Corinthians não conseguiu uma sequência tão grande de vitórias e conseguiu aí com o Ramon.
Nessa parte que impressiona mesmo foi aquela sequência reta no final do Brasileiro. Aquela sequência ali impressionou. Agora, esse começo de temporada, assim, é tudo pré-temporada, jogando time alternativo, time reserva. É legal do ponto de vista de número, pra falar, igualamos a marca de 2001. Mas, enfim, quem comentou agora há pouco foi a Ana, falou, ganhou tantos jogos na sequência, mas não ganhou no título. É isso. É um número, enfim, bacana, legal, mas, tipo, vamos jogar bola porque tá precisando. Enfim, mas de qualquer forma, já faziam mais de 20 anos que a gente não conseguia uma sequência de 10 vitórias, né? E times bons que passaram pelo Corinthians nesses últimos 20 anos e não conseguiram essa sequência de 10 vitórias. Jogando Paulista, jogando Sul-Americana, jogando qualquer competição. Então, ainda assim, é uma marca importante, ainda que teve essa virada de ano aí. E Dudu, a gente conseguiu ver, a gente comentou rapidamente aqui com a Ana, e eu também falei do Palácios, né? Jogou alguns minutos, ele que um ano sem jogar, né? Estreou, jogou 20 minutos, teve uma contusão, outra contusão, e tava um ano lá sem jogar. E jogou alguns minutinhos ali na Neoquímica Arena. O que você achou do Palácios? Ele vai conseguir tirar a titularidade do Bidu ou não? Ele tem por característica também ser um lateral mais ofensivo que nem o Bidu do que defensivamente. Então a gente precisaria esperar para ver. Foi uma partida bem regular dele, ele entrou, nós estávamos ganhando. Eu acho que foi importante para ele poder voltar a ser, né? Ele já tinha acho que sido relacionado, mas não tinha entrado, mas poder jogar, pegar o entrosamento de jogo, né? Tempo de bola do jogo, não de treino. Vai tirando um pouco essa sensação de que, poxa, sei lá, me machucar, vai tirando esse mau olhar assim para jogar, para poder pegar a confiança e ser o lateral, pelo menos que eu via no Ajax. Ele jogava bem no Ajax, mas é o que eu falei, ele era mais ofensivo do que defensivo. Ele precisa ter mais minutos em jogos, vai entrando aos poucos, para ver realmente se vai dar para contar com ele na temporada e ver como é que ele vai estar, porque o Corinthians está com essa dificuldade de ter dois laterais firmes, né, tanto na direita quanto na esquerda. Vamos esperar mais um pouco para ver, porque esses minutos contra o Água Santa acho que não condiz o que o Palácios pode jogar e o que o Corinthians está esperando dele. Eu gostei que me parecia que ele acertava, enfim, teve poucos lances e a fragilidade do adversário é enorme, mas ele acertou cruzamentos ali que eu achei importantes e que eu não vi o Bidu acertar e tal. Então eu tô com esperanças aí no Palácio, já que o Corinthians inclusive não foi atrás de mais laterais esquerdos para trazer mais qualidade ou uma competição maior aí, tá? Enfim, o Corinthians não contratou ninguém, né, nesse começo de temporada, né? Apostou muito no Bidu e no Hugo e nessa recuperação do Palácios, que eu espero que seja testado aí e não comprometa aí, que a gente consiga ter um lateral melhor. E Gibson, hoje, essa semana, a gente viu algumas imagens lá do Garro voltando aos treinos, né? Aparecendo ali nas fotos, no treino do Corinthians. Ainda não tem previsão de ir ao campo, eu não sei se na coletiva dessa noite falaram alguma coisa, se vocês estão sabendo de algum detalhe aí, se existe previsão, mas, enfim, depois da partida dessa noite, a expectativa em cima do Garro aumentou, né? A expectativa em cima do Garro sempre existe, né? O Garro é o cérebro do time, né? Faz tempo, não é de agora, né? Enfim, teve aquele acidente triste no começo do ano com ele na Argentina, que obviamente ele sentiu, né? E se machucou, sentiu, teve uma lesão leve, enfim, mas teve uma lesão. Logo mais ele deve voltar, assim, óbvio que a expectativa tá em cima dele, mas eu não tô preocupado com ele não, cara, ele vai voltar e vai jogar a bola que ele jogava, é questão de tempo, então, se vai ser uma semana e meia, mas acho que logo mais ele tá aí, a gente não tem que esquentar muito a cabeça não, e a hora que ele voltar, aí o bicho começa a pegar de novo. Eu gostaria de ver o Garro já essa semana. Enfim, o Coronado, pra mim, ele precisa mostrar um pouco mais de bola. E eu tô aguardando um pouco isso dele. Acho que ele já melhorou em relação ao ano passado. Mas o futebol dele tem sido muito efetivo na bola parada. Na bola rolando, ainda tá me deixando a desejar. E eu espero que o Garro solucione esse problema do Coringão. Ana, a gente estava preocupado com a Esportes da Sorte, né? A nossa patrocinadora master, que paga parte do salário do Memphis, boa parte, aliás, e que prometeu um novo midiático pro Corinthians aí, que ainda não chegou, não estava liberada pelo governo federal, mas essa semana, finalmente, a burocracia
terminou e foi liberada. Acertou o pedido por 5 anos, está autorizada, ainda que fica pendente a história da investigação lá na Polícia de Pernambuco, né? Uma novidade ali pode surpreender o Corinthians, mas por enquanto está autorizada pelo governo federal. A gente já imaginava que a hora que pagasse os 30 milhões, né? Que tem toda uma desperta pagando 5 para a Federação do Rio de Janeiro, que era muito mais barato do que pagar os 30 milhões. A hora que pagou os 30 milhões, está liberado, está tranquilo, como no Brasil, tudo isso acontece. Tá liberada, tá pagando, pelo que eu sei, tá pagando direitinho, não houve atraso, né? Então, tá tudo tranquilo para nós, assim, eu não sou polícia, né? Então eu não sei o que aconteceu lá na investigação de Pernambuco, vou esperar falar. E se tiver algum problema, parece que o contrato é bem feito, parece que a multa é grande. Aparentemente o Corinthians está tranquila em relação ao Esporte da Sorte. Você tá só esperando o Pogba agora? Eu não gostaria do Pogba, não. Eu acho que o Corinthians não é um espírito... Ele não tem um espírito corintiano, assim. Eu gostaria de ter mais atacantes, né? Mais um lateral esquerdo, mais um zagueiro. Eu acho que o Pogba realmente não me atrai muito. Gibson, o que você achou da nossa participação na Copa São Paulo? Olha, eu achei que foi excelente e muito acima do que eu esperava, pra ser bem honesto. Eu adoro a Copinha, eu acompanho bem de perto. Quando eu posso, eu vou assistir os jogos. Não só do Corinthians, eu gosto de ver jogo da molecada jogando, acho mal barato, né? Ver a Copinha. E gosto de ver jogos de outros times. Eu estou acompanhando então, vários jogos da Copinha. Como você comentou, esse time já teve muitos desfalques, né? Em relação ao time que foi campeão no passado. Eu, honestamente, estava esperando que a gente fosse chegar ali, tipo, nas oitavas, no máximo nas quartas de final. Foi empurrando até chegar na final, né? Mas na final faltou. Aí essas ausências, esses jogadores que subiram pro time principal, enfim, já tem jogadores até fora do país jogando, enfim, fizeram falta, claro, né? Como faria. Embora eu tenha que dizer o seguinte, assim, eu acho que uma vez chegou na final e uma vez que a gente tinha feito 2-0 na partida, eu acho que faltou cabeça pra molecada, no sentido, assim, de controlar um pouco melhor a partida, para garantir qualquer resultado. Mas a gente saiu na frente com uma bela vantagem, né? Então, assim, eu acho que foi um desperdício perder esse título. Mas eu nem sequer estava esperando esse título. Então eu acho que esse vício já está de excelente tamanho para um time que está desfalcado e uma geração nova que está aparecendo aí. E Ana, a gente falou na semana passada um pouco do Bahia, né? O nosso destaque aí no meio. E você quer destacar também o nosso atacante, o centroavante, é isso? Isso, o Guilherme William, né? Mais conhecido como Guinegão, né? O nome dele é Guilherme William. Isso. Eu não lembro agora o sobrenome inteiro, mas é Guilherme William. Guilherme no final, né? Enfim. Não, normal. Como o seu. Duplo, Guilherme. Não sabia o nome que dá, escolheu um só, mas resolveu dar 2 do mesmo jeito. Enfim, vamos lá. Segue. E aí esse apelido dele vem da base do Corinthians mesmo. Ele começou na base do Corinthians com 9 anos de idade, né? Ele é da região de Itaquera, ali perto do estádio. Ele começou ali com 9 anos de idade e, como ele era maior do que os outros para a idade, ele é um jogador alto, né? Ele ficou apelidado de Guinegão desde os 12, 13 anos de idade e foi assim para o resto dos dias que ele está no Corinthians, né? Ele renovou o contrato ano passado, né? Ele tem contrato até 2027. É um jogador novo, é um jogador de 17 anos. Ele praticamente pulou o sub-17, né? Como vários jogadores nessa copinha, né? Tem vários jogadores sub-17 nessa copinha. Eu ia até comentar que eu acho que isso pesou, porque a hora que você toma um 2-2, você tem um time que é campeão sub-20, que está acostumado a jogar junto sub-20, e um sub-18, porque o nosso não é sub-17, mas é sub-18, isso pesa bastante psicológico e fisicamente, né? Mas não tem nada a ver com o Guinegão. Ele, inclusive, ele participou de alguns jogos na reserva, né? Na reserva do Cuiabá contra o Vasco, né? Não chegou a entrar em campo, mas é um jogador que é olhado pela comissão técnica de cima, né? E eu acho que pode ter um futuro promissor, assim. É difícil, mas eu espero que ele dê certo mais do que os últimos aí, mais que Arthur Souza, mais que Carlinhos, né? Espero que ele vá mais à frente e eu acho que ele vai ser um dos que vai ser observado pelo time de cima. Particularmente, eu acho que quer jogar o Paulista, porque agora nós vamos ter vários jogos, tem a
pré-Libertadores junto, mas depois que acabar o Paulista, eu voltaria com esse grupo e deixaria eles madurarem um pouco dentro do sub-20. Eu acho que é muito cedo a gente subir jogador com 17, 16 anos. Eu acho que ainda eles têm que ficar um pouco mais maduro, porque a torcida do Corinthians, o quanto ela é boa, ela pode ser cruel também, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco de calma aí. Você está dizendo que o Ramon está querendo trazer uns jogadores para disputar o Paulista, você jogaria o Paulista em algum momento, mas não pro resto do ano, é isso que você está falando. O Emiliano me disse, a gente gostaria de ter contado na entrevista de quarta-feira no jogo contra... Só não foi perfeito porque a gente gostaria de ter contado com jogadores da Copinha, a gente já sabe que 6 ou 7 vão subir. Ok, numa necessidade que vai ter 3, 4 campeonatos aí, ok, né, mas acho que talvez subir, por exemplo, eu já vi muita gente na internet falando, o Bidu é pior que o Denner, vamos pôr o Denner para jogar. O Denner é um menino de 16 anos, não tem ainda maturidade para jogar no time titular do Corinthians. E o Denner é o destaque do Dudu, né, Dudu? Dudu que tá comentando a lateral esquerda, que já comentou o Palácios, agora vai falar do Denner. O Denner também, muito do que a Ana falou do Guinegão, não tem muito como fugir do Denner, né? Ele se chama Denner Alves Evangelista Pereira, ele tem 16 anos, como ela falou, ele vai fazer agora 17 no dia 25 de fevereiro, e ele tem um contrato válido até o dia 14 de março de 2027. O que chama a atenção do Denner é porque ele sempre teve esse destaque, ele também chegou no Corinthians desde os 9 anos, mas ele se destacou bastante, então quando ele tinha acho que 14, 15 anos, ele já era titular no Sub-17 do Corinthians. E ele nem fez tantos jogos assim no Sub-17, porque com 15 anos o Danilo já achava ele bom, né? O ex-técnico, o Zidanilo, achou ele bom, e o Danilo, ele com 15 anos já subiu ele pro Sub-20. Tanto é que ele tem mais jogos no Sub-20 do que no Sub-17. E o que chama muito a atenção dele é que, não sei o pessoal que não acompanha, mas ele é primo do zagueiro Gabriel Magalhães, que é corintiano e hoje atua pelo Arsenal da Inglaterra, né? Então ele tem esse parentesco aí com um grande jogador. O Gabriel que tá na arena, enfim, quando tem folga e tal, e faz questão de estar na arena, na Neoquímica Arena, no meio da torcida ali, no metrô, viralizou o vídeo dele no metrô com a torcida recentemente. Exatamente, e uma coisa que vem chamando muito a atenção é que o Denner, ele, além desse destaque no Corinthians, ele vem sendo chamado para seleções em categorias de base, né? Conforme a Ana falou do Guinegão, também acho que de repente promove ele para jogar o Paulista, né? Para ter contato com o elenco principal. Mas depois ele também concordo muito com o que a Ana falou, deixar essa equipe maturar mais, porque fazendo um paralelo rápido com a Copinha, a gente sabe a categoria de base do Corinthians ano passado foi jogada às traças, foi tudo feito meio que nas coxas, contrataram um técnico meio em cima da hora, montou uma equipe muito jovem e chegou onde chegou. Então eles estão de parabéns por isso, foi a 20ª vez que o Corinthians chega na decisão, é o maior campeão ainda com 11 títulos, tá muito longe ainda do segundo colocado, mas enfim, tá de parabéns a molecada, e que se eles puderem ser melhor aproveitados esse ano, o Corinthians chega muito forte para a próxima Copinha, em 26. O Denner pode jogar a Copinha até 2029. Pois é, então o garoto é muito novo. Muito moleque, né? Muito moleque. E de repente até tem chance aí de jogar uns minutos no Paulista. Vamos esperar aí para ver que jogadores o Ramon e o Emiliano devem aproveitar. Eles já adiantaram que devem aproveitar algum desses jogadores aí, pelo menos alguns minutos, né? Próximos jogos do Corinthians. E atenção, né? O Corinthians o calendário do Corinthians vai ficar apertado nos próximos dias. Enfim, por causa da pré-Libertadores, né? Enfim, esse ano começando todo atropelado. O Corinthians vai jogar em dias bem seguidos, né? Quarta-feira, 7h45, vai jogar fora de casa contra a Ponte Preta. No sábado, às 6h30, na Neoquímica Arena, vai jogar contra o Noroeste. E tem um jogo já na segunda-feira. Então o Corinthians vai jogar sábado. No domingo tem a live da Irmandade aqui. E na segunda-feira tem outro jogo do Coringão. E depois clássico. E depois tem um clássico. Enfim, a gente tem que estar falando disso, mas já emendando tudo aí, né, Dudu? Como é que você tá vendo essa correria que o Coringão vai fazer aí, Gibson? Esses dois jogos essa semana contra a Ponte e contra o Noroeste? Cara, é uma vergonha, enfim, o time jogar com menos de 2 dias, né, entre uma partida e outra. Não vou nem comentar isso, mas
Eu acho que esses 2 jogos dessa semana é continuação do que a gente fez até agora no campeonato, né? Só que agora eu espero que comece a jogar com o time titular. Chega de dar folga pra galera e tá na hora de, enfim, botar o time pra jogar, pra ganhar entrosamento, pra ganhar ritmo, pra ganhar tudo. Precisa voltar a ser o time que era no final da temporada passada. Óbvio que não é do dia pra noite isso, mas essa é a semana pra ligar esse time, porque como o Dudu lembrou, tem clássico semana que vem, na outra. Não dá pra ficar moscando. Então, essa semana eu espero que a gente conquiste mais 6 pontinhos aí. Mas eu vou discordar. Eu acho que justamente por estarem tão próximas da partida, a equipe deve ser mais misturada, né, Dudu? Eu acho que não vai ser, especialmente pensando que vai jogar no sábado, depois vai jogar segunda-feira, não tem nem como jogar com equipes titulares tanto seguidamente assim, né? Eu acredito também que ele vai entrar com uma equipe mais mesclada, que nem eles mesmos falaram que estão controlando os minutos. Eu acredito que ele vai dar mais oportunidade para Thales, para Romero, talvez até para Pedro Raul, para o Espanhol. Acredito que vai jogar o Maná, talvez jogue o Hugo, com possibilidade de jogar o Palácios. Enfim, o Corinthians, eu acredito que ele vai mexer bastante. Eu acho que dos titulares, vamos falar assim, quem não deve sair mais é o Hugo. Mas o restante dos outros 10 vai ter que rodar bastante, que é uma sequência insana. Enfim, eu acho que eles vão poupar os jogadores para que a gente possa ter um planejamento, seguir esse planejamento que eles fizeram mais tranquilo no decorrer do Paulista e também depois visando mais no final de fevereiro os 2 jogos da pré-Libertadores. Eu acho que são partidas complicadas, tá? Eu acho que o Ponte Preta tem 6 pontos, o Noroeste tem 5, né? A partida do meio de semana eu acho que vai ser mais complicada e eu acho que vai com o time mesclado, como o Dudu falou, eu não acho que vai com o time titular para Campinas. E eu acho que contra o Noroeste, sim, vai fazer esse time mais parecido com o que jogou hoje, até por ser em casa e tal. Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser jogos complicados. O Corinthians não tem tem ganho de pouco, assim, eu acho que, e tem tomado gol em todas as partidas, eu acho que isso tem que mudar. A gente precisa voltar a ter solidez defensiva, precisa taticamente mudar alguma coisa aí que tá errado, né? Eu, com certeza, colocaria o Hugo para jogar. Ele não teve culpa em nenhum gol hoje, né? Eles saíram praticamente todos na cara dele, mas ele também não fez nenhuma defesa milagrosa, né? Não teve nada que eu acho que falta um pouco de ritmo para ele. Ele eu colocaria e eu acho que o Roberto também colocaria. Ele tá muito ansioso, ele precisa fazer um gol, tá irritando, daqui a pouco a torcida vai começar a pegar no pé dele. Pô, deixa o cara jogar, porque ele é forte, ele consegue, para ver se o gol dele sai logo e ele consegue ficar menos ansioso. Eu vejo um pouco isso no Yuri Alberto, que a Ana falou, e vejo os outros jogadores também. Acho que a bola chega ali na frente, eu não tô vendo aquele companheirismo que a gente via no final do ano passado, né? Um jogador procurando um jogador mais bem posicionado, sendo mais democrático ali. Tá todo mundo querendo fazer o dele e no final não tá ninguém fazendo. Lá na frente tá faltando gols ali na frente, a não ser o Thales, né? Que tem deixado os dele. Mas hoje também segurou a bola E o Pedro Raul, né? E o Pedro Raul. Hoje também o Thales segurou. Mas eu acho que ele entrou melhor, né? Enfim, do que os outros jogadores do eu já tinha colocado ele no lugar do Romero, mas... Do Romero? O Romero entrou, né? Não entraria o Romero, entraria o Thales pra mim. Pra mim, o primeiro reserva do ataque seria o Thales e não o Romero. Que eu acho que aí entra a história da minutagem, né? Enfim, o Thales é um dos que mais jogou, que mais teve minutos até agora. E, enfim, estava jogando bem, né? Então, eu concordo com você, mas eu acho que eles estão pensando muito mais nisso. Coisa que, enfim, todos os outros anos que a gente, inclusive, trazia aqui, falava que tinha que ser pensado nisso, e o Corinthians não conseguia fazer isso, né? Tava sempre jogando com a equipe titular e não fazia isso. E agora eles parecem que estão controlando mais. Ô, Dudu, você conseguiu trazer alguma informação aí do Noroeste, nosso adversário, no sábado? Opa, o Noroeste, depois de um hiato de 14 anos, né, a última vez que ele esteve na Série A foi em 2011, onde naquela época o Campeonato Paulista era um pouco diferente, eram 20 clubes ainda, ele acabou caindo para a segunda divisão, ficando na 19ª colocação. Ele volta para a primeira divisão, ele subiu, né, de 23 para 24 da Série A3, ele teve queda, ficou muito tempo na Série A3 da Série A2, e ano passado ele conseguiu o título, né? Ele subiu sendo campeão da Série A3 para a Série A2 e subiu sendo campeão.
E a curiosidade do Noroeste, né? Ele também é um clube fundado dia 1º de setembro de 1910. Ou seja, ele tem 114 anos, foi fundado junto com o Coringão. E ele foi fundado, os primeiros sócios foram figuras importantes lá de Bauru, como Alfredo Castilho, Eduardo Vergueira, que foi prefeito da cidade entre 25 e 26. E depois teve alguns outros mandatos. Tanto é que o estádio do Noroeste se chama Alfredo Castilho até hoje, né? E cabe mais ou menos 18 mil pessoas, e eles também têm como título só esses que eu comentei, da Série A2 e Série A3. Eles não têm nenhum título, óbvio, de Campeonato Paulista, mas eles conseguiram, entre 2006 e 2008, as melhores colocações, ficando lá em 6º, 7º lugar. Eles hoje são comandados pelo Paulo Comelli, ele já teve à frente das melhores campanhas, tanto em 2006 e em 2007 do clube. A meta deles é permanecer na primeira divisão, e também a rivalidade da região, né? Assim como o Velo Clube, que subiu, é um dos grandes rivais dele também, como Marília, 15 de Jaú, Linense, 15 de Piracicaba. Então, a região ali, todos têm essa rivalidade. Mas acho que no final das contas, quando tem um time da região na primeira divisão, todos os torcedores vão ver, porque é uma oportunidade, já que o Campeonato Paulista, para quem acompanhava antes, que nem a gente, ele era muito mais longo, tinha mais times participando, agora é muito mais reduzido. Mas vale a pena porque eu até particularmente, por causa dessa data aí de fundação com o Corinthians, sempre achei o Noroeste um time interessante. Torci para que ele fique um pouco aí na primeira divisão aí. O Norusca. O Dudu falou do estádio no Noroeste, mas o jogo vai ser na Neoquímica Arena, né? O jogo no sábado vai ser na Neoquímica Arena, a transmissão pelo YouTube do Paulistão e pela Cazé TV. O jogo de quarta-feira da Contra a Ponte vai ser TNT e o Max. A gente sempre falou aqui, né, da NFL, pelo jogo que teve em Itaquera aqui esse ano, né? Esse ano não, essa temporada da NFL, né? Foi no ano passado, o jogo do Philadelphia Eagles contra o Green Bay Packers. O mando era do Philadelphia Eagles, que chegou agora na final, né? Está classificado para o Super Bowl, a grande final do futebol americano. Você acha que foi a energia aqui de Itaquera que levou a equipe à super final aí do futebol americano? Olha, espero que sim, né? Porque, volto a falar, não é o time que eu torço, mas o time nem se classificou, mas foi muito bacana a gente ver o pontapé, primeiro jogo aqui, né, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, sendo que eles fizeram a semifinal da conferência também, e o Eagles ganhou novamente, e hoje contra o Washington Commanders conseguiu o título da divisão, vai para a final em New Orleans, se eu não me engano é New Orleans, e tá esperando o adversário Buffalo Bills ou Kansas Chiefs, que estão jogando nesse momento. Vai ser muito interessante ver se eles conquistarem o título, embora, na minha modesta opinião, acho que o grande favorito vai ser quem passar da outra chave, mas é um jogo só, também tudo pode acontecer. Espero também, vamos ver, de repente o Eagles ganhando o título, queira fidelizar ainda mais a Neoquímica Arena, aumentar esse contrato aí, vir sempre ele escolher o adversário. Faz uns precinhos um pouco mais camarada, né, na próxima temporada, mas vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer aí, mas bem bacana, parabéns pro Eagles aí. E a vaquinha da Neoquímica Arena, Gibson, chegou aí, tá chegando em quase 36 milhões de reais arrecadados, passando dos 5% arrecadados. Tá bom, tá ruim, tinha que ser melhor? Como é que você tá vendo isso aí? Olha, dado que atrasou para começar a vaquinha, porque era para ter começado, enfim, meses antes, né, com as burocracias, enfim, aqui tudo demora. Chegou aí, que época ele pegou agora, época de final de ano e época de férias, assim, e não só férias agora no começo do ano, mas época que todo mundo tem que pagar coisa pra caralho. IPVA, IPTU, a puta que pariu, enfim, tudo quanto é imposto. É criançada na escola, comprar material pra criançada na escola, enfim. Cara, é o pior mês pra brasileiro, né, em janeiro. Então eu acho que assim, isso vai voltar pra valer mesmo, eu acho que em fevereiro só. E além disso, enfim, a Gaviões também já falou que vai começar várias campanhas pra, enfim, tacar fogo no negócio. Vai ter uma terça-feira. Então, né? Eu acho assim, vai começar a retomar lentamente agora, mas acho que depois de fevereiro pra frente, acho que isso deve começar a voltar mesmo, né? Vamos ver. Até o final do ano passado, era um dia só
que estava abaixo da meta que a Gaviões tinha feito por dia. Foi só um dia que não tinha batido a meta, mas acho que agora, em janeiro, como o Gibson falou, é mais difícil. Também eles pararam de fazer aquele negócio dos jogos que eu achava super legal. Se o Corinthians fizer um gol, pagar não sei quanto, eu achei que era legal. E agora, na terça-feira, eles vão fazer invasão das redes, né? Como se fosse aquela invasão que a gente fez no Maracanã, vão fazer invasão das redes. Eu espero que reverta aí bastante grana. Estou pensando também em fazer uma corrida de rua, que eu acho que seria legal também. E outras atividades, né? Teve festas e tal. Assim, eu não tenho ideia de quanto poderia chegar. Eu achava que era um número absurdo, assim, o total, assim. E eu acho que qualquer coisa que a gente conseguir doar e vai abater, né? Já falou 5%, mas tem ainda o que abate do valor total, né? Dos juros. Mas eu acho que essa vaquinha tinha que continuar mais tempo e a gente vai doando assim conforme dá. E a gente, no final de um tempo, ia conseguir pagar o estádio. Lembrando, né? Você, corintiano, não tem condições, não pode, não quer, tá revoltado com o time, não quer, não doa, não tem problema nenhum. Não vai ser menos corintiano por isso. E você também que doar não é mais corintiano por estar doando, né? Acho que é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 421. Mas antes o Gibson vai lembrar as nossas redes, certo, meu amigo? Bora, vamos lá. Estamos ao vivo somente no YouTube. Temos também o Facebook, o Instagram, Twitter ou X, como você quiser chamar, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, Blue Sky, todas as redes Irmandade Corintiana com TH, escrevam certo, pelo amor de Deus. Só no Blue Sky, no Twitter /X, que é Irmandade Timão. E Ana, semana que vem voltaremos, quer dizer, nós voltaremos, né? Eu não sei se você vai estar aqui. Você tá fazendo aí, tá fazendo de difícil e tá querendo um aumento, né? Eu acho que esse aumento que ela tá querendo, isso é uma tática. Nós estaremos de volta, é isso que você ia falar, né? É, a Irmandade estará de volta, domingão, 7 da noite, se não chover, né? Se não atrasar nada, se a cidade não remarcar em jogo. Exato. Se a cidade estiver habitável ainda, né? Se a gente não estiver debaixo d'água. 7 da noite para comentar os jogos dessa semana, que é Ponte Preta e Noroeste, já prever. E aí sim já falar do clássico, que a gente adora falar de clássico, né? A gente só não tá ganhando muito, mas a gente gosta de falar. E dê o like aí pra gente, que a gente vai ajudar a gente muito a propagar a palavra do Gibson aí. É isso então, meus amigos. Semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!